and it's new for many of you, but these are very, very transcendental, and the soul is very happy to be in this atmosphere. Então nós estávamos cantando, estamos falando sobre os hinos védicos, que são canções em línguas diferentes, e que isso tudo é muito novo para vocês, mas com certeza isso traz felicidade à alma de todos nós. Gurudaya Guruchandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Bhaktavina Aparada Lakshaya Shitashta Kamali Taranamali Kripamai Tvam Saranam Prapanam Vrinde Namaste Charanarvindam Hari Bharati Bhakta Sampradaya Payam Amano Vipshandam Kripam Buddhira Paldukaduke Shishimad Bhaktivedanta Swami Shishimad Bhaktivedanta Narayan Prabhu Mahashranam Vanchakalpatrubhischa Kripa Sindhu Vedacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavarnaya Krishna Prema Bhadaita Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaur Kishayana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama. So first of all, I pray to Srila Prabhupada, my eternal master, and bow to his lotus feet, an equal number of pranams, sastang dandavat to the lotus feet of my Shiksha Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, to all our acharyas, to the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Hare Krishna. Eu ofereço minhas preces, minhas reverências a Srila Prabhupada, meu mestre espiritual eterno, e também igualmente ofereço Dandavat Pranams a Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, a todos os acharyas, a Sri Chaitanya Mahaprabhu e a todos os Vaishnavas e Vaishnavis reunidos, e a todos os visitantes. So let's just discuss for a second some of this first prayer of Shikshastakam. Vamos discutir, falar sobre essa primeira prece do Shikshastakam. Chaito Darpanamarja. There's 7 jewels within this first prayer. Há 7 joias nesta primeira prece. The first one is Chaito Darpanamarjana. The holy name of the Lord becomes, when it's victorious over our consciousness, it cleanses the Chaita, the finest material covering, like a mirror that's in our heart. E essa primeira joia é Chaito Darpanamarjana. O santo nome do Senhor se torna vitorioso sobre a nossa consciência. Assim ele limpa Chitta, a última cobertura, a mais sutil cobertura da alma, limpando assim o espelho da nossa consciência, do nosso coração. Anderson, if you look in a mirror and it's dirty, you can't see yourself. Se vocês olharem um espelho que esteja sujo, não poderão se ver. But if you clean it and wipe it, then there's my reflection. Mas se vocês o limparem, poderão ver o seu próprio reflexo. We can't see our true spirit self, our soul, because of our covering of a material element. It's called false ego, chitta. Nós não podemos ver a nossa
Nós não podemos ver a nossa verdadeira identidade, o nosso eu, pois ele está encoberto pelos elementos materiais. Krishna explains the Bhagavad Gita, Bhumir apo naro vayo kamano buddhir evata ahankari tima yame vina prakriti ashtra. Você sabe, conoce Bhagavad Gita? Como a Bíblia desde Índia. Bhagavad Gita. É a canção de Deus, 5.000 anos atrás. Krishna explains in Bhagavad Gita. Krishna explica no Bhagavad Gita. 8 cubiertos materiales. Earth, water, tierra, agua, fuego, aire, éter, agua. 5 grosseros elementos e 3 sutis. La mente e inteligência e ego falso. Nossa alma tem ego real. Agora temos ego falso. Soy un sannyasi. Soy gringo. Soy humano. Soy homem. Ego falso. Our true ego, that I'm a spirit soul, part and parcel and eternal servant of God. O nosso ego verdadeiro é que somos almas espirituais, servos eternos de Deus, suas partes integrantes. So the first jewel the holy name will bring is it cleanses this false ego away and allows us to see our true self, the true spirit self. Então a primeira joia que esse santo nome nos dá é que ele limpa o falso ego, elimina o falso ego, permitindo que vejamos o nosso verdadeiro eu espiritual. O santo nome não é uma vibração material, transcendental. Santo nome. Igual e não diferente de So, the second jewel is Baba Mahadvagni Nirvapanam. It extinguishes the fire of material existence that we're going through. It's compared to be like a blazing fire. E a segunda joia é Baba Mahadvagni Nirvapanam, extingue o fogo da existência material, que é como um incêndio abrasante. Mi maestro espiritual he gave us an example. Imagine if you were a fish, your natural habitat, your natural environment is in the water, but now you've been taken out of that water. A fish out of water is in complete anxiety, suffering. O meu mestre espiritual costumava dar um exemplo. Imaginem que vocês são peixes, e o habitat natural então de vocês é a água. Mas imagine se retiramos esse peixe da água, imagine quanta ansiedade, quanto sofrimento ele passa. You can put a fish out of water in a Mercedes-Benz car. Mercedes-Benz car. Você pode tirar o peixe da água e colocar dentro de um carro, uma Mercedes-Benz. You can give him a brand new cell phone and lots of money. Você pode dar um celular novo e muito dinheiro.
You can take him to the most expensive restaurant. Pode levá-lo ao restaurante mais caro. No matter how much money, no matter how many material things that you give a fish out of water, he won't be happy until you put him back in the water. Não importa quanto dinheiro você gaste com ele, quantas coisas materiais você lhe dê, mas ele não estará novamente feliz até que você o recoloque na água. Somos almas y nos alma es espiritual. Este mundo material nos lugar real. Como un pez fuera de agua. Como um peixe fora d'água. Bendito portañol gringo que eu tenho. Perdão. So, our real home is to be with God in the spiritual world, but now we're here. Nosso lar verdadeiro é no mundo espiritual com Deus, mas agora estamos aqui. Last night we talked about this material world is like a school to learn about who we are and what our real home is with God and how to get there. Ontem falamos sobre como esse mundo material é como uma escola, na qual aprendemos quem somos e quem é Deus e como chegar até Ele. So in this material world there are so many difficulties that we're undergoing. Last night we also discussed the kleshas, the different miseries. The miseries of the body, the miseries of the mind, the miseries of other living entities, and the miseries that sometimes the natural atmosphere brings. Então nós também ontem discutimos como este mundo material é cheio de sofrimentos, misérias, que são os kleshas, as diferentes misérias que surgem a partir do corpo, da mente, de outros seres vivos ou através das questões da natureza. It's like there's a little, I guess it flies, I don't know. I've been bitten a few times by some little something here, and it gets all inflamed and it leaves a mark, and it itches a little bit. Just one little thing. What's it called? Rubber mosquito. No, agora. Then also, when I was in Fortaleza, there's a little ant, and it bites you. It stings so bad. Então, Existe mosquito. ele estava falando que, dando um exemplo dessas misérias, que por exemplo aqui ele percebeu que tem um mosquito pequenininho, que quando morde, o pessoal falou que é borrachudo, ele inflama, ele causa tanta dor e fica ali incomodando. E essa é só uma pequena coisa, um exemplo. Ele lembrou também de uma formiga, que quando ele estava em Fortaleza, que ele também pôde experimentar o quanto doía a picada. You know, little teeny ant that bites you. Uma formiguinha bem pequena. Red one. Fuego. E tanta dor. But I think I'm a little bit allergic to this thing that's biting here because it gets inflamed. Everybody? Some people allergic. Oh. Maybe some Benadryl would help a little bit. Use the camphor. I gave you. Okay. It's good. The camphor is good for the infection. If a little microorganism gets in your body, you come down with flu symptoms, and you suffer like anything. Se um pequeno micro-organismo entrar em seu corpo, você poderá desenvolver os sintomas do resfriado, da gripe, e você sofrerá bastante. I was in Brasilia one time, and they took me to a place called Paraíso. Alto Paraíso. Alto Paraíso. Uma cachoeira muito bela. And in the morning I was walking, and
Cachorro. Cachoeira. Cachorro. They bit me. I had to go to the hospital. Huh? And get an injection for infection. And it needed stitches, but they don't stitch up a dog bite because they want it to heal, they don't want it to close up. Então, o Maharaj também está lembrando de outro fato que ocorreu quando ele estava certa vez em Alto Paraíso, perto de Brasília, e ele estava caminhando de manhã e um cachorro se aproximou dele e mordeu. Aí ele foi levado ao hospital, ele tomou uma injeção e até teria que levar pontos, talvez, mas quiseram que permanecesse assim aberta para curar a ferida. E o próximo dia, quando em cachoeira, muito bom cachoeira, e I lost my balance and I fell back and a sharp rock cut my hand. So I had to go to the hospital and get it sewed up. The same hospital, the same doctor. Então, no dia seguinte desse fato, lá em Alto Paraíso, o Maharaj foi até uma cachoeira e era muito agradável, muito boa, mas ele perdeu o equilíbrio quando estava sobre uma pedra, ele caiu para trás e acabou cortando a mão numa pedra afiada que tinha ali. E ele foi levado novamente para o mesmo hospital, até o mesmo médico, e ele falou: "Oh, meu Deus, você aqui." So miseries are coming. Then 2 weeks later I was in Buenos Aires and I was walking in the morning, another kasha, it came and it just like this far away from the other dog bite. Some kind of karma. I think the dogma bit my karma because of my karma. Dogma. Então existem tantas misérias. E 2 semanas mais tarde, depois de que tudo isso aconteceu em Brasília, em Alto Paraíso, Maharaj já estava em Buenos Aires. E ele estava mais uma vez caminhando de manhã e um cachorro veio, se aproximou e mordeu ele de novo, perto da outra mordida. Ele falou: "Isso deve ser meu karma." So other living entities, accidents happen. A little part of your body, if it gets injured, it causes you so much disturbance. You know? We take advantage. A little part of our body, if it gets injured, it becomes a big problem. E nós vemos que os acidentes ocorrem quando você machuca qualquer pequena parte do seu corpo, e isso lhe causa tanta perturbação, tanto sofrimento. Natural disturbances. In Rio, every year when there's lots of rain, there's a mudslide somewhere. Sometimes people are killed in mudslides around in Brazil, different places. E outro exemplo de misérias são os desastres naturais. Como ele está dando o exemplo do Rio de Janeiro, que em certa época há tanta chuva e ocorrem desabamentos, as pessoas morrem com esse desabamento. Terremotos, tsunamis, huracanes, muito problemas semidiosos, regras. Natural. So the holy name of the Lord will extinguish these kleshas, this blazing fire of material existence. Então o santo nome do Senhor irá extinguir esses kleshas, esse fogo abrasante da existência material. Shaya Kairavi Chandika Vitarana. It's like the cooling moonshine that causes a white lotus to blossom. In India there's a white lotus, maybe other places. And it is nourished not by so much by the sun rays, but because it's closed during the day, but in the moon rays it gets its nourishment and it causes it to blossom. Então vem Shaya Kairavi Chandrika, que são jaios suavizantes da lua, que fazem com que o lótus branco da boa fortuna desabroche. Isso significa que
Esse lótus, ele não é alimentado pelos raios do sol, pois ele está fechado durante o dia, mas sim pelos raios da lua durante a noite. This white lotus is compared to our good fortune. Our good fortune that we are regaining our spiritual consciousness and we're coming back in line and in harmony with God and His desires for us. E esse lótus branco, ele é comparado à nossa boa fortuna de estarmos começando o nosso caminho espiritual e entrarmos na linha entrarmos na linha define what was the last sentence? I'm thinking of my next sentence now. Oh, sorry. It gives us our good fortune so that we can regain our real consciousness, our real identity. Ele nos dá a boa fortuna de reobtermos a nossa verdadeira identidade. I don't know about in Brazil, but in America, the youth, it's famous, different, at different times it becomes very prominent that the youth it's a big problem with identity crisis. They're growing up and they have some identity crisis. Eu não sabe se no Brasil também é assim, mas nos Estados Unidos, os jovens, os adolescentes têm, à medida que vão crescendo, crises de identidade. Especially in this age of Kali Yuga, there's so much corruption, and it's supposed to be the tightest unit, the family. But in this age, many children are wanted and are neglected. Parents split from each other, and the children are left to try to get by on their own, try to succeed on their own without so much influence. Mas nessa Kali Yuga, existe tanta corrupção e a unidade básica, que seria a família, ela está muito degradada. Assim, os filhos são negligenciados, os pais se separam. Muitas vezes as crianças, os adolescentes são deixados sós, e assim eles têm que tentar resolver seus problemas e suceder, conseguir resolver a sua vida por si só. Por exemplo, leve sus manos. Se tu parente, pais, juntos toda a vida. If your parents have been together your whole life, they never separate. They're always together, your parents. Levante a mão quem os pais sempre ficaram juntos, nunca se separaram. Muito raro. Normalmente é mais ou menos 50%. So, our real identity is spirit soul. A nossa identidade verdadeira é a de uma alma espiritual. When we begin the path to understand our true identity, that is good fortune. And the holy name of the Lord is like the cooling moonshine that causes that good fortune to blossom. Quando nós começamos esse caminho espiritual, em busca da nossa verdadeira identidade, os santos nomes são esse raio suavizante da lua que faz com que essa nossa boa fortuna desabroche. Through following the process of bhakti yoga, chanting the names of God, Jai Ram, by following the process of bhakti yoga, we can experience God in our personal. Então, por seguirmos o processo de Bhakti Yoga,
Pelo cantar dos santos nomes de Deus, nós podemos experimentar essa bem-aventurança. We can understand our true spiritual existence, our form, our beautiful transcendental spiritual form. Nós podemos compreender a nossa verdadeira existência espiritual, a nossa bela forma espiritual. We'll understand our eternal relationship through loving service, in a particular service to God and Radharani and their associates. Nós podemos compreender nosso relacionamento eterno de serviço amoroso ao Senhor através de um sentimento específico, como uma serva de Srimati Radhika. We will develop our true love for God, for all of His creation, for all of His children, all of the living entities in this world, not just our family and friends and loved ones, but all of persons in all walks of life, no matter what color they are, what their sex is, what their religion is, even if they're an animal species, trees, birds, fish. Will be a lover of God and all of creation. Nós devemos desenvolver nosso amor por Deus, mas não somente por Ele, também por toda a sua criação, todos os seus filhos, todas as entidades vivas. Não somente devemos amar os nossos familiares, mas também todas as espécies, todas as entidades vivas, como animais, árvores, pássaros, peixes. Devemos nos tornar amantes de Deus e também amarmos toda a sua criação. Vijjavaru Jivanam. That it brings us in contact with true knowledge, not material knowledge of this material world, but our true knowledge of the real self. Então, Vijjavaru Jivanam, os santos nomes nos colocam em contato com o verdadeiro conhecimento acerca do eu verdadeiro. Anandam Buddhi Vardhanam. It will give us our true existence, that is Bhyanabhintaranga, our eternal spiritual awareness of blissful happiness. Então, Anandam Buddhi Vardhanam nos dá a nossa verdadeira existência, que é plenamente bem-aventurada. Nosso despertar completo da nossa realização espiritual. Not just a limited, but an unlimited ocean of material, of spiritual ecstasy at every moment. Não somente uma felicidade limitada, momentânea, mas um oceano de êxtase espiritual a todo momento. It increases the holy name when we're chanting it. It'll increase that ocean. It's unlimited. Everything causes it to increase and increase. The happiness knows no end. Então, Pratikadam Purnamita Swadanam. Esses santos nomes aumentam o oceano de felicidade que é ilimitado. It's not just a doctrine or a conception. The soul will actually feel Pratipurnam Purnamita Ashvadam. At every step will feel so much nectar and spiritual ecstasy. Isso não é somente uma concepção. A alma experimenta verdadeiramente néctar, bem-aventurança completa a cada passo. The Vedic Chaitanya Charitamrita gives an example of a man, let's say a boy, who had developed a forgetfulness of his identity
And due to that forgetfulness of his identity, or like amnesia, then got separated from his family and began being like a homeless bum. And very, very poor and very degraded also because of so much bad association. E o Chaitanya Charitamrita, ele dá o exemplo de um rapaz, de um menino, que ele teve um esquecimento, como uma amnésia, acerca de sua identidade. Assim ele ficou separado de seus familiares e se tornou um desabrigado, ficou muito pobre e assim se tornou degradado devido à má associação. But actually, he was born in a very rich family. And his father had left him an inheritance, but he had forgotten his relationship, and so he was living very decrepit existence. Mas na verdade, ele nascera numa família extremamente rica. Seu pai deixara uma herança, mas ele havia se esquecido de seu relacionamento, e assim ele viveu uma existência degradada. But then when he was lying in the gutter in the street, then a friend of his father's walked by and he noticed, oh my God, I know this boy. And he helped him up, and he took him home and he explained to him, your father was a good friend of mine. You're from a very wealthy family. Your father has left you a lot of money. And he began explaining to him who he was. Mas então um dia ele estava deitado no jardim, na rua, massageiro. Então um amigo de seu pai o viu e o reconheceu. E ele disse, eu conheço esse menino. Assim ele o ergueu, o levou para casa e começou a explicar-lhe sobre a sua família, sobre o dinheiro que seu pai deixara para ele e quem ele era. He said he buried a treasure at his house and it's waiting for you there. So let's go. Ele disse, seu pai enterrou um tesouro em sua casa que está lá aguardando por você, vamos lá. So then he said, don't dig in the north part, don't dig in the west part, don't dig in the south part. If we dig in the east part, then you'll find the treasure. Então ele disse, não cave, não procure na parte norte, nem oeste, nem no sul da casa, mas você deve procurar no leste. So this is an analogy. We don't want to look through just materialistic conceptions of yoga, or we want to engage in our real relationship, the process of developing that relationship with the Supreme Lord through bhakti, love and devotion. There's other types of yoga, Ashtanga, Kundalini, Raj, Pranayam, but those are just means to help the consciousness so they can understand the pursuit of bhakti. Esta é somente uma analogia, mas nós devemos entender que não devemos ter uma concepção materialista do yoga. Nós devemos nos ocupar em busca do nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor através das práticas conhecidas como Bhakti. Mesmo que existam outros tipos de yoga, como Kundalini Yoga, Raja Yoga, mas esses outros tipos de yoga somente auxiliam a alma a se ocupar em Bhakti. We don't look towards the direction of karma
accumulation of different material wealth or objects, fruitive work. Nós não olhamos na direção do karma ou ao acúmulo de diferentes objetos ou riquezas. We don't try to obtain mystical perfections. Também não tentamos obter as perfeições místicas. And we don't become bewildered by philosophies of impersonalistic views that God isn't a person, that it's just all energy. E também não nos tornamos confundidos pelas visões impersonalistas, as filosofias impersonalistas, que falam que Deus não é uma pessoa, mas somente uma energia. So, this analogy was to dig in the east part, which is through bhakti, our loving devotional service, which is epitomized perfectly in the chanting process. Então essa analogia nos fala sobre irmos para a direção leste, ou seja, seguirmos através de bhakti, praticando o serviço devocional amoroso e principalmente através do cantar dos santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. The holy name bathes the mind, body, and soul in a very soothing, cooling
like a very soothing and cooling shower on a very, very hot day. Os santos nomes, eles refrescam e suavizam o corpo, a mente e a alma, como um banho Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed all of his followers to please chant the holy name and experience the pure nectar of the holy name. Sri Chaitanya Mahaprabhu instruiu seus seguidores para que, por favor, cantassem os santos nomes de Deus, experimentassem o néctar puro desses nomes. So I invite those of you that are new to experiment with chanting. There's not any hard and fast rules. Então, convidamos todas as pessoas que são novas para experimentar o cantar desses santos nomes. Que não existem regras para se cantar. Qualquer lugar, qualquer melodia, qualquer momento, sempre canta o santo nome. Uma meditação muito, muito profunda. And as we chant, we will get a realization of ourself and our eternal relationship